Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Deus tem uma palavra ao meu e ao teu coração nessa noite. Você está preparado para receber de Deus aquilo que Ele reservou, a porção que está reservada no céu para mim e para a tua vida nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Evangelho de Atos. Aleluia. Louvado seja Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 1 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: Havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides, apondo-as no fogo, uma víbora fugindo do calor lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu mal nenhum. E eles esperavam que viessem a inchar ou a cair, morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que era um Deus. E ali próximo daquele mesmo lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu de estar de cama enfermo de febres e desinteria o pai de Públio, que Paulo foi ver. E havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero unir a minha oração com a oração do pastor. Te peço nessa noite que feche os teus olhos em nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar por essa palavra, Pai. Tu és fiel e debaixo de tua misericórdia e graça, Senhor, nós estamos aqui. Senhor, que o nosso coração nessa noite seja como terra fértil, Senhor, aonde a tua palavra será semeada, Senhor, e dará frutos com abundância e dignos de arrependimento. Fala conosco, Senhor, repreende, Senhor, toda dispersão e tudo que vem impedir o teu agir, Pai. Tu és fiel e nós cremos no teu agir nessa noite. Em nome de Jesus. Você pode dizer glória a Deus? Deus é fiel. Essa mensagem fala sobre uma das viagens mais importantes da vida de Paulo. O sonho e desejo de Paulo era ir a Roma pregar o Evangelho. E eu quero chamar a tua atenção ao início dessa mensagem para que você preste bastante atenção em cada detalhe, para que o que Deus preparou para mim e para você possa chegar ao teu coração, amém? E este era o sonho de Paulo. Paulo queria chegar até Roma. Esse sonho não começa agora, essa vontade de Paulo não começa agora. A história de Paulo até Roma começa no capítulo 21 de Atos, quando uma terrível multidão se ajunta e arruma um terrível tumulto com Paulo. Os soldados naquela época, para proteger a vida de Paulo, arranca Paulo do meio daquela confusão e o prende a fim de preservar-lhe a vida. Paulo, como qualquer cidadão, deseja voltar à multidão e se justificar e dizer para a multidão o que Jesus estava fazendo na vida dos gentios. Paulo sai, vai se justificar, e quando começa a falar acerca do Evangelho de Jesus, a multidão novamente quer matar Paulo. Os soldados prendem Paulo novamente, e lá para o capítulo 23 de Atos você vai ver que eles começam a açoitar Paulo, a fim de arrancar de Paulo algum tipo de confissão que ele era culpado e que aquele evangelho que ele pregava não era algo correto, ia de encontro ao que eles acreditavam. Quando Paulo, e muitos pregadores, e eu já falei muitas das vezes, que Paulo mudou de nome, mas Paulo tinha 2 cidadanias, e uma delas era a cidadania romana, e por isso ele assumiu a sua cidadania romana e passou a se chamar Paulo. Paulo vai recorrer à sua cidadania romana. Ele vai dizer assim: olha, o homem que vocês estão açoitando é um cidadão romano, então eu quero os meus direitos. E aí Paulo
é açoitado, é preso por alguns anos, mas Paulo chega em Roma. E eu olhei para o texto e vi que Paulo chegou não da forma que ele esperava. Não chegou da forma que ele esperava, mas chegou em Roma. Nós temos muitas das vezes dificuldade com o processo em que Deus faz as coisas. Eu quero ir de avião, eu quero ir de primeira classe, eu quero comer caviar, eu quero chegar para pregar na igreja e de repente me dar lá, sei lá, quanto tempo de ministração. Eu não quero que ninguém me interrompa, eu não quero nenhuma criança correndo. A gente faz uma série de ponderações achando que só assim Deus está com a gente. Eu quero um emprego dessa forma, eu quero uma família desta maneira. E nós temos dificuldade de aceitar o processo que Deus tem nas nossas vidas. E eu quero começar nessa noite dizendo para você: aceite o processo. Paulo chega, mas não chega da forma que ele esperava. E eu perguntei para o texto, por quê? E o sábio Salomão tem a resposta em Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Melhor é o fim das coisas que o começo delas. Eu me pergunto, e já iniciei alguns projetos, já participei do início de alguns ministérios, e começar é muito difícil. Iniciar algo é muito difícil. E se eu perguntar para o pastor que pegou uma igreja já andando, e manter, pastor, é difícil? Eu imagino que ele vai dizer: meu irmão, talvez é mais difícil do que continuar. Começar e manter alguma coisa é muito difícil. Se eu for abrir aqui, o tempo não nos deixa, mas perguntar ao presbítero Carlos sobre a fundação da casa, certamente é algo que é mais trabalhoso, que gasta mais, e é uma das partes mais difíceis da casa, mas que sustenta a casa. Então, começar alguma coisa é muito difícil. Mas eu olho Abacuque, e Abacuque confirma o que nós estamos falando nessa noite. Em Abacuque 3, versículo 2, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica. Claro que nós sabemos o contexto de Abacuque, o que Deus estava fazendo com Jerusalém, a forma que Deus queria educar, ajustar, consertar o seu povo. Israel, perdão. Perceba que Abacuque vai dizer assim: no meio dos anos, Senhor, a minha oração é aviva. E eu sinto que nessa pandemia nós estamos vivendo os meios dos anos, amém? Eu quero profetizar que é o meio, sabe por quê? Porque se passou 6 ou 7 meses, ou 5, 4, não sei, do início da pandemia, e eu acredito que estamos no meio, eu estou dizendo que agora não vamos retroceder mais, agora vamos avançar. E a minha oração nessa noite é a mesma de Abacuque: aviva, Senhor, a tua igreja no meio dos anos. Aviva, Senhor, a minha vida no meio dessa pandemia. Aviva, Senhor, os meus sonhos no meio dessa dificuldade. Aviva, Senhor, a minha casa no meio dessa escassez. Aviva, Senhor, as minhas esperanças, porque o mundo tem a levado. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Paulo chega, e é isso que é importante. É importante o fim, porque ele vai chegar. Ele chega sem navio, ele chega quebrado, ele chega quase morto, ele chega machucado, sim, mas ele chega. Paulo chega em Roma náufrago, preso, sem nada. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, em Atos capítulo 23, versículo 11, se você quiser acompanhar, Deus, o próprio Jesus, vai se apresentar a Paulo e vai dizer assim: assim como você me deste testemunha de mim em Jerusalém, tu vai também para Roma. O sonho de Paulo era o mesmo sonho de Jesus, que o evangelho fosse pregado aos 4 cantos. Quando Paulo está a caminho de lá, nós vemos que Paulo vai chegar sem nada, repito, sem nada. Mas Paulo chega com vida, porque era da vontade de Deus. Você pode dizer comigo, para você não dormir com esse fundo maravilhoso escolhido pelo nosso sonoplasta? Era da vontade de Deus. Gente, você que está na live, a igreja está cheia, mas estão com sono. Vamos lá. Era da vontade de Deus. Chegou preso, mas era da vontade de Deus.
Rael, sem dinheiro, mas é da vontade de Deus. Vão dizer assim, não tem faculdade, não tem habilitação para ocupar esse cargo, não preenche os pré-requisitos, mas é da vontade de Deus. Ah, quem saiu era muito maior, era Moisés, e agora vai vir Josué. Não importa, é da vontade de Deus. A porta não se abriu para pessoas melhores do que você, mas é da vontade de Deus. A porta se fechou para pessoas mais capacitadas que você, mas era da vontade de Deus. Você pode receber essa verdade bíblica hoje no teu coração? É da vontade de Deus. Isso não é palavra de efeito, isso é palavra baseada na palavra. Você vai chegar porque é da vontade de Deus. Paulo chega. A Bíblia diz que Paulo escapou. E havendo escapado. E eu olhei para esse primeiro versículo e pensei, Paulo não só chegou, ele escapou para chegar. Eu vou repetir para você. Paulo escapa de uma série de problemas e dificuldades e escassez e quase morte para chegar. E aqui hoje tem gente como eu, como você, que está como Paulo, escapou para chegar, escapou do marido violento de casa para chegar nessa live, para chegar nesse culto, escapou de talvez uma ausência para pagar as contas, de um desespero que te espera em casa, escapou da situação difícil para chegar. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, você chegou. E chegou aonde, Danilo? Chegou em mais um culto do SEI? Chegou em mais uma reunião em essa comunidade evangélica? Não, chegou em Malta. Danilo, e Malta quer dizer o quê? Malta significa refúgio. Sabe aonde você e eu chegou nessa noite? No lugar onde Deus reservou para refugiar você. As paredes dessa igreja não traz imunidade a ninguém, o templo não traz imunidade a ninguém, a religião não traz imunidade ao Covid, não traz imunidade a ninguém, mas o nosso Deus reservou um lugar para você e para mim, chamado refúgio. Muitos chamam de igreja, mas eu nessa noite quero chamar de refúgio. Muitos vão chamar de SEI Cabo Sul, mas eu chamo hoje de refúgio. Muitos podem dizer, vou ver os meus amigos hoje que tem culto no SEI, mas eu chamo de refúgio. Aleluia, Deus tem refúgio para você nessa noite. Deus tem refúgio para você nessa noite. Eu quero falar para você que está na live, Deus tem refúgio para você nessa noite. Esse é o lugar em que Deus reservou para você. Aleluia. Não diferente de Paulo, todo mundo aqui talvez tenha passado um dia difícil e enfrentado talvez um vento contrário. Aleluia. Aí é o meu sinal aqui para o cara do som, pode continuar. Um vento contrário. Talvez você tenha enfrentado uma dificuldade para poder estar aqui. Mas quando eu olho para o capítulo anterior ao que Paulo passou em Atos 28, eu vejo Paulo dizer, se você quiser acompanhar no versículo 7 do capítulo 27, ele dizendo assim, olha, nós passamos por um vento contrário e começamos a andar vagarosamente. Tivemos dificuldades. E eu olho para Paulo e vejo minha vida. Muitas das vezes o vento é tão forte contrário e eu quero dizer graças a Deus. Eu preciso dizer, como o nosso antigo aí candidato, glória a Deus. Eu preciso dizer graças a Deus, porque o vento contrário me diz que eu estou indo no sentido contrário ao mundo. O vento é contrário, atrapalha a visibilidade, me faz andar vagarosamente, mas não te impede. Aleluia. Até pode te fazer andar devagar, mas não te impede. Porque muitas das vezes o problema na nossa vida, meus irmãos, não é o vento contrário. Muitas das vezes o problema na nossa vida é a nossa comodidade. E quando o vento contrário para de soprar, quando o vento contrário para de soprar na nossa vida, nós achamos que está tudo bem. Quando nós sentimos e conseguimos apalpar fisicamente a vitória, e nós sentimos aquela brisa leve soprar, nós achamos que está tudo conquistado, na linguagem que não é muito nossa, está tudo dominado, nós achamos que tudo está resolvido, e Paulo vai dizer,
agora está soprando aqui um vento tranquilo. Acompanhem comigo no versículo 13. Ele vai dizer assim, ó, está soprando brandamente. Mas eu quero dizer uma coisa para você nessa noite. Quando o vento brandamente soprar, quando o vento de forma branda soprar na minha e na sua vida, eu quero te convidar a ficar alerta. Não baixe a guarda, não baixe a sua guarda, perdão. Não deixe de orar, não deixe de buscar a presença de Deus. Eu quero viver num tempo onde o vento vai soprar brandamente, amém? Tem 2 ou 3 pessoas que querem viver num tempo onde o vento vai soprar, amém? Eu quero viver, mas a minha guarda não deve abaixar. Porque se você reparar no versículo seguinte, Paulo fala, o vento sopra brandamente, versículo 13. No versículo 14, Paulo vai dizer, de repente vem um vento contrário, que na Bíblia é chamada de euroaquilão, em outras traduções, vento do Nordeste. E é esse vento que quebra o barco que Paulo está. Aleluia. E aqui eu quero entrar na mensagem com você. Eu passo por vento contrário. Logo após, eu entendo que vem um vento tranquilo e eu penso, está tranquilo, está tudo sob controle. E nós começamos a baixar a guarda, nós começamos a nos distanciar da casa de Deus. E pior do que distanciar da casa de Deus por alguma dificuldade, e nossa, esses dias até o ônibus, né? Pior do que isso é se distanciar do Senhor. São coisas diferentes? Sim. Andam juntas? Sim, mas são diferentes. Porque existe quem está presente na casa, mas distante do dono da casa. Tem gente que às vezes não pode vir, mas é amigo, é íntimo do dono da casa. O vento vem e quebra, destrói o navio que Paulo estava. Cerca de 276 pessoas estão naufrágio, amém? A ponto de morrer. Gente, aqui não é uma história de que você está no Rio dos Paraíbas aqui atrás. Eles estão em alto mar, um navio acabou de quebrar. Só que Jesus disse para Paulo, Paulo, não vão tocar em nenhum fio do cabelo de vocês. Eu vou preservar a vida, Paulo. Pode chegar sem nada lá, mas chegou com vida. Chegou no lugar de refúgio com vida. Chegou no lugar de esconderijo com vida. Você pode ter chegado aqui desesperançado, mas chegou com vida. Você pode ter chegado aqui com uma palavra contrária no seu trabalho, uma incerteza de que você continuará contratado, mas chegou com vida. Aleluia. Você pode estar com uma situação difícil dentro da tua casa, onde você acha, não tem mais jeito, mas por enquanto eu tenho vida, e o Deus que é dono da vida, Ele é comigo. Aleluia. Você está no lugar de refúgio. Eu estou no lugar de refúgio nessa noite. E tem um louvor que eu gosto muito, e que a gente cantou muito. É aqui que eu me sinto muito bem. Mais vale um dia na sua casa do que 1000 em outro lugar. Paulo escapa e chega até Malta. A Bíblia vai dizer que os bárbaros recebem Paulo com não pouca humanidade, há uma hospitalidade. E aqui não temos tempo de entrar nos detalhes, mas isso era comum e não era algo incomum, mas citado, é algo novo na palavra. Recebem com muita hospitalidade porque a situação era drástica. Estavam à beira da morte. Alguns, quem sabe, pelo tempo e a geografia, sofrendo hipotermia a ponto de morrer. Chegam segurados nos destroços. E é para esse tipo de pessoas que nós estamos ministrando nessa noite. E é esse tipo de pessoa que está ministrando nessa noite, que talvez chegou aqui agarrado nos destroços, boiando, mas eu vou chegar. Com dificuldade, mas eu vou chegar. E talvez, quem sabe, dizendo assim, eu preciso, Senhor, apenas daquele arrepio no louvor.
Eu preciso apenas, Senhor, de uma palavra, porque eu não posso voltar para casa da forma que está. Deixa eu dizer uma coisa para você. Hoje não é só mais um culto, é data e horário reservado para você receber de Deus. Aleluia. Tem gente que vai receber vitória, tem gente que vai receber milagre, tem gente que vai receber cura, e tem gente que vai receber advertência. Tem gente que Deus vai puxar a orelha, tem gente que Deus vai chamar e vai apertar. Mas o importante é sentir o amor de Deus e escutar a voz dEle. Eu quero sentir o teu amor, Senhor. Quantos aqui querem sentir o amor de Deus? Quantos aqui querem sentir o amor do Pai que nos constrange? Quantos aqui querem sentir a presença dEle, que é melhor do que qualquer fortuna? Que pode estar tudo certo, você pode estar com a saúde em dia, emprego em dia, família em dia, mas quando não tem a presença, parece que é vazio, parece que não é nada. E eu até orei e falei assim: Senhor, se tu não subir ali comigo, eu não quero ir não. Eu pensei e falei para o Senhor assim: vem comigo, Espírito Santo. Aí depois eu falei assim: não, Senhor, eu quero ir contigo, porque triste é estar num lugar, nenhuma função, nenhum cargo, nem qualquer lugar que seja, aonde Jesus não está mais. Triste é não ouvir a voz de Deus. Eu conversei com a Marene em outras situações, eu falei assim: Marene, como consegue ficar distante? Você não peca? Eu peco. Não por querer, mas por errar o alvo, e isso é pecar. Você falha inúmeras e às vezes, várias vezes no mesmo erro. E o meu louvor favorito é: me ajuda, Senhor. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Não retires de mim, Senhor, o teu espírito, mas sustém-me com o espírito voluntário. Não retires de mim a tua presença. Quantos aqui querem a presença de Deus? Aleluia, aleluia. Você está preparado para viver novas experiências com o Senhor? Você está preparado para, mesmo que tudo pareça estar indo à ruína, quebrado, falido, mas tu está com presença? Você está preparado para a vacina? Talvez não é o meu desejo, dá errado, vir outro surto, mas você com presença? Você está preparado para talvez você ficar entubado, mas com presença? Porque eu quero ser imune, quem não quer? Eu quero ser logo vacinado, quem não quer? Mas independente do que aconteça, sem ar, com o pulmão debilitado, talvez com dificuldade de se recuperar, independente da situação, o importante é ter a presença. Porque se eu viver, é lucro, e se morrer, é ganho. Paulo chega nos destroços, recebem Paulo e acendem uma fogueira. Porque em tempos difíceis, sabe, Israel, em tempos de dificuldade, nós corremos para os amigos, nós corremos para as pessoas calorosas, nós corremos para as pessoas que são chamadas com o dom de misericórdia, hospitaleiras. Nós corremos para as pessoas que têm café em casa, que café, Noemi, é coisa de crente. Que a gente compra até café importado, né, Noemi? A gente compra café dos clientes lá. E o nome é inusitado: café com fé, tudo coisa de crente, ó. Café com fé. A gente corre para alguém que tem abraço, depois da asepsia, mas tem abraço. A gente corre para alguém que não vai chegar lá e terminar de acabar com a nossa vontade de viver. A gente corre para alguém que vai jogar a gente lá em cima. A gente corre para a pessoa que é especialista em acender fogueiras. Pergunta aí pro irmão que está do seu lado, eu sei que é um pouco distante. Dá um gritinho então. E aí, irmão, você é acendedor de fogueira? Aleluia. Pergunta aí, tu é acendedor de fogueira? Pergunta aí, tem profeta acendedor de fogueira? Aleluia. Os bárbaros acendem a fogueira para salvar a vida de Paulo. E nós precisamos de crentes que acendam a fogueira. Posso te dar, Danilo, como se reconhece um crente que acende a fogueira? É fácil. Você olha para o crente e fala assim: tem graveto,
Tá de camisa social, pastor, mas tô vendo que tem uns gravetos escondidos aqui, porque aonde ele chega o fogo aumenta, a fogueira chega, Jesus aquece, Jesus está presente. Você olha para pro profeta, pro irmão e diz assim: é especialista em acender fogueira. Por quê? Porque pode estar de terno, pode estar de vestido, de calça, não sei, pode vir suado do trabalho, mas tem graveto escondido ali. A palavra de Deus diz que a chama arderá continuamente sobre o altar, amém? Então quem acende a fogueira é o povo da oração. Deixa eu esclarecer para você. É o povo que gosta de orar, que tudo que acontece, falaram assim com você, vamos orar, que Deus vai te honrar. Não é povo de vingança não, de agora vai ser, não. É povo que diz assim, se for magoado, vamos orar que Deus vai curar a mágoa. É o povo que fala assim, tá passando por dificuldade, vamos orar que Deus vai prover. Tá com a porta fechada, vamos orar. É o povo do vamos orar. O povo que é especialista em acender fogueira é o povo da oração. E o que não pode faltar no seio, o que não pode faltar nessa geração, o que não pode faltar na igreja de Jesus, a igreja santa, lavada e remida, é o povo da oração. Existem gente que tem um dom que é voltado para a oração, mas orar é combustível de crente. É combustível do cristão. Não é que tem gente que só tem o dom que vai orar e tem que orar por você, não. Você tem que orar também. Existem coisas na Bíblia que são relatos e outras que são ordenância. Orai e vigiai. É uma ordem direta. Ore, vigie. Vigie e ore. Eu gosto desse povo que acende fogueira, que mantém crente vivo. Eu não vou entrar aqui em detalhe que o nosso pastor ele é crânio. Eu não vou entrar em detalhe da Flor de Lis, não. Mas eu não fui lá pro status postar as coisas de Flor de Lis. Porque por mais que ela seja culpada, por mais que ela possa ter feito tudo, e eu acho que ela mereça a consequência do que ela fez, porque isso é normal e é humano. Se ela feriu a lei, ok. Mas é alguém. Eu espero que ela tenha se arrependido. E se ela se arrependeu partindo desse princípio, você acende a fogueira ou você mata a Flor de Lis? Quem é você? Quem somos nós? Que está criando guerra contra a própria igreja. Acendedor de fogueira ou você apaga a fogueira? O pastor falou, eu vou repetir, é mister que tem os escândalos, mas ai daqueles pelo qual o escândalo vem. Cada um vai prestar conta a Deus. Mas eu vou ser um dos que vão levantar hashtags na internet para denegrir o próprio povo de Deus? Quem é você? Tu acende a fogueira porque depois no juízo final, depois no julgamento de Jesus Cristo, depende, é uma alma. E eu quero perguntar para você, esquece Flor de Lis. Quando você cair, você quer ser julgado nos status dos seus amigos, dos seus irmãos? Você quer que faça meme com a tua história? Ou você quer ser abraçado pela igreja? Ou você vai se arrepender e querer um abrigo? Porque eu posso pregar aqui hoje, eu falei com uma amiga isso, mas se amanhã eu cair, será que vão me abraçar? Será que os mesmos que abraçam a gente e falam bom culto pastor, bom louvor levita, boa pregação pregador, serão aqueles que nos ampararão no dia de nossas dificuldades? Quem somos nós, igreja? Tem especialista de acender fogueira aí? Tem profeta com graveto aí? Você pode dizer glória a Deus, profeta que tem graveto. Missionária que tem graveto, você pode dizer glória a Deus. Você pode ajudar a acender essa fogueira? A fogueira foi acesa. Eu perguntei para Jesus, que mistério é esse de acender fogueira na palavra? Que eu não vi isso muitas das vezes não, e fui pesquisar e fui olhar quantas vezes a fogueira foi acesa. Quando eu olho para a Bíblia eu vejo em João 18 versículo 17 uma fogueira acesa e Pedro negando Jesus. Pedro chega, aquece a mão, aquece o pé, mas diz, eu não conheço Jesus. A segunda vez que eu vejo uma fogueira acesa em João capítulo 21, e ele vai dizer assim, olha, tem comida aí? Tem não? Então vou preparar. Jesus faz o famoso churrasco de antigamente, pão e peixe, e diz para Pedro assim, ó, Pedro, caiu um botão aqui. Essa é a minha versão, tá, gente? Eu quero falar contigo.
Eu posso te provar, se você quiser acompanhar Marcos 16, versículo 7. Jesus diz assim: diga aos discípulos e a Pedro que eu vou me manifestar na Galileia. Eu, Danilo, quando eu li esse romance de Jesus com Pedro, esse carinho do pastor com a sua ovelha, do líder com o seu liderado, ele está dizendo assim: Pedro, nós temos um negócio para resolver, sabe, Ingrid? Quando a gente, sabe, tem um conflito e de repente tem um churrasco na sua casa, aí você não me chama, você, né, não vai me chamar, mas eu vou assim mesmo, vou dizer assim, ó, diz para todo mundo do churrasco para Ingrid que eu estou chegando lá. Jesus está dizendo assim: olha, eu vou me manifestar na Galileia, mas diz para Pedro que eu tenho um negócio para tratar com ele. Então na primeira fogueira nós vemos Pedro negando Jesus. Na segunda fogueira nós vemos Jesus consertando tudo com Pedro. Eu olho para a fogueira e eu enxergo dois tipos de crente aqui. E o primeiro tipo de cristão que eu enxergo aqui é o cristão, pastor, que faz o que quer na primeira fogueira e acha que vai chegar na segunda fogueira que não tem conta para prestar com Deus. É o cristão que desobedece aqui na igreja e sai e vai para outra e acha que não tem conta para prestar com Deus. É o cristão que é rebelde aqui e vai para lá achando que vai ter vazão, que vai ter espaço, que ninguém vai saber. E quem foge do olhar de Jesus? O primeiro tipo de cristão é aquele que nega a intimidade e o relacionamento com Jesus. Vem para a fogueira, vem para a igreja, aquece a mão, aquece o pé, mas nega que tem comunhão com Jesus. Eu admiro Pedro, mas aqui eu não quero ser Pedro. Participa do louvor, se aquece com a palavra, sabe? Vocês estão conseguindo entender? A fogueira está acesa aqui no altar. Vem, se aquece, recebe da fogueira, mas nega, diz assim: eu não sou da igreja não, eu não conheço Jesus não. Ou quando a rodinha se reúne para falar mal, fala mal também. Está se aquecendo na fogueira, mas nega a intimidade com Jesus. Quem é você, quem sou eu no meio dessa pandemia? Alguém que aproveitou a caverna e não vai sair mais? Ou alguém que preparou o seu interior para curar vidas doentes depois dessa pandemia? Que tipo de cristãos nós somos? Que se aquecemos na fogueira, mas não queremos relacionamento com Jesus? Aleluia! Hoje é uma noite onde eu e você precisamos olhar para dentro de nós, não olhar para o outro, olhar para nós e falar assim: quem sou eu nessa fogueira? Quem sou eu nesse ministério? Quando o pastor chama, será que eu arredo para trás? Quando o pastor... Desculpa te usar muito, tá, pastor? Porque geralmente o senhor faz isso, né? E os pastores fazem isso, tá? Escala. Será que eu falo assim hoje? Eu não estou falando de uma dificuldade não, irmão. Todos temos. Eu estou falando de deixar na mão. Negar a intimidade. Posso dizer uma coisa para você? Eu sei que depois eu vou para o gabinete. Ninguém precisa de crente assim. Porque para mim é ímpio e não resistirá, não subsistirá na congregação dos justos. Esse tempo de pandemia é tempo de palavra de verdade, é tempo de palavra sólida. Quem sou eu, quem é você? Aquece fogueira, ajuda na fogueira, reúne na fogueira ou nega a intimidade? A segundo tipo de cristão que eu vejo aqui é o cristão que está com os pés, as mãos aquecidos, se alimenta e não se envolve. E aqui vai uma frase do nosso pastor. Estou falando muito de pastor nessa mensagem. Quem não se envolve, não desenvolve. E a frase padrão nossa: ah, mas porque fulano está fazendo isso? Ah, mas porque o pastor só conta com cicrano? Ah, porque o pastor não faz isso comigo. Ah, porque o pastor não faz aquilo comigo. Eu não estou falando de se envolver no grupo A, no grupo do Cartola da igreja, que os irmãos estavam me excluindo, irmão. Aproveita aqui a palavra. Estou brincando. Eu sou ruim de futebol, meu irmão. Eu não estou falando desse tipo de envolvimento. É se envolver com Jesus, sabe? É agarrar o teu chamado. Porque preste atenção comigo. A Bíblia é perfeita. Porque Jesus é perfeito.
Quando você cumprir o seu ministério, ele vai se encaixar com a visão do pastor. Não tem como não ser assim. Quando você cumprir a tua chamada, vai se encaixar com a visão da igreja. Quando você se desenvolver no teu ministério, vai se encaixar, vai bater a agenda, vai dar certo. O professor vai cancelar, vai flexibilizar a aula, vai trocar o seu turno, mas vai dar certo. Tu não serve a homem, tu serve ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Tu serve a um Deus vivo. Tu serve àquele que livrou os dele da fornalha de fogo ardente, da boca do leão. Tu serve a um Deus vivo, um Deus que destruiu uma cidade, porque zombaram do nome Yahvé. Um Deus de verdade, que ouve, vê e fala, que está além do tempo, que antes da eternidade ele já era, porque ele é Pai da eternidade. Essa noite é uma noite que você vai abandonar esses conflitos. Essa noite é uma noite que você vai descansar a tua mente em paz, porque ela é cativa ao Deus vivo. Aleluia. Fogueira acesa, vida preservada. Só que a Bíblia nos dá um relato muito detalhado do que acontece nesse momento. Danilo, tá bom, decidi então me envolver. Israel vai passar mal comigo, que eu vou chegar antes dele na EBD agora. Vou ficar sugerindo um monte de dinâmica para ele, e vou perguntar, e vou saber se ele estudou bem as coisas, que eu vou ficar lá perguntando um monte de coisa. O pastor vai ter dor de cabeça, porque quando ele chegar ali eu já vou estar limpando o vidro, vou abrir a porta, e se ele esquecer eu vou falar: ó pastor, tu esqueceu de fechar a janela. Eu vou fechar, vou me envolver agora, eu vou orar, eu vou buscar. E aí, como tu decide fazer tudo pelo rei e pelo reino, e com consequência abençoando a igreja, a serpente aparece. Porque é comum, quando alguém se levanta e se propõe a fazer e lança a mão no arado, ela se levanta. A Bíblia nos relata que quando Paulo, diácono como ele é, foi caçar vides, pegar gravetos para alimentar o fogo, a palavra de Deus diz que a serpente acomete, pica, morde a mão de Paulo. Porque mão fala de serviço. E a intenção, Tainá, do inimigo é que você pare de dançar. A intenção, você do louvor, é que você não louve mais. Você que prega, não se dedique mais à palavra e perca o prazer pela palavra de Deus. Você que ora, você tenha insônia, que você não consiga dormir, que sua mente não consiga se conectar. A intenção dele é te colocar num lugar infrutífero, onde o teu ministério não seja reconhecido ou ser colocado em prática. Aonde seu ministério não possa ser evoluído. Mas hoje, não por mim, mas por essa palavra, e aquecido pelo fogo do Espírito Santo que está aceso aqui, o Senhor vai colocar as coisas nos seus devidos lugares. A chama vai aquecer, você vai acordar com vontade, os projetos irão voltar, a tua mente vai funcionar, a estratégia vai vir, um pastor vai ter que pegar um monte de coisa, vai ouvir áudio de 10, 20 minutos, pastor, eu não consigo dormir, tem um negócio aqui, tem uma peça que Deus me deu, de madrugada, vamos fazer aí, vamos pregar, vamos evangelizar. Gente, eu não liderei uma igreja, eu lidero um grupo de 12 a 13 pessoas, no máximo. E é triste, eu já peguei essa. Hoje não, hoje eu tô na glória. Eu tenho gente mais muito boa. Mas triste é você pegar uma equipe que não faz nada. Você se mata sozinho. Parece que você abre e fecha o setor. Mariane pegou essa etapa. Como que chegava em casa? Morto. Dormia no sofá, gente, de verdade, sem tomar banho, sem comer, né, Mariane? De cansaço. Mas Deus tem refrigério para você nessa noite. Deus vai levantar pessoas, segura aqui, pastor, segura aqui, líder dos jovens, líder dos adolescentes, líder das irmãs, dos casais. Vamos movimentar, vamos acender a fogueira. Toma aqui um graveto, é pequeno, mas é meu graveto, acrescenta aí. Vamos orar. Aleluia.
Tá sentindo que tá mais calor? Eu tô sentindo que tá calor. Eu tô sentindo que o fogo tá aquecendo aqui pra mim. Aleluia. Eu já caminho pro final. Fogueira acesa, vides no fogo, e de repente aparece a famosa víbora camuflada. Diga assim comigo: víbora camuflada. Porque tem, gente. Tem no meio do relacionamento. Tem no meio da igreja. Eu não falo a igreja de Cristo, tá? Que a igreja de Cristo é santa. No meio da igreja, comunidade. E eu não falo de pessoas, amém, irmão? Nossa luta não é contra a carne, contra o sangue, mas contra as potestades espirituais, amém? Nós não pregamos mensagem de vingança, amém? No meio do povo, no meio dos projetos. Sabe por quê? Porque nós nos acomodamos com lugares frios. E sabe o que é a ciência que diz? Eu não sou formado não, mas diz que nesse período muito frio do ano, a serpente, por ser réptil, se enrijece para não morrer. E ela fica parecendo um graveto. Posso dizer para você? Quando tu começar a orar e aquecer, tu vai ver serpente correndo. Tu vai ver serpente saindo. Tu vai ver o inimigo correndo da tua casa, porque lá não é o lugar dele. Você vai vendo ele bater em retirada por 7 caminhos dos teus planos, dos teus sonhos, dos teus projetos, porque Deus nessa noite nos trouxe aqui para nos esclarecer e aquecer o nosso coração com a chama do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que Paulo é acometido na mão pela serpente. E de repente, quando Paulo é acometido, todos olharam para Paulo e falaram assim: a justiça não vai deixar esse homem viver. E se você olhar para a tua Bíblia nesse momento, você vai ver que justiça tem um J maiúsculo aí. Então quando é maiúsculo, a gente fala de alguém. A justiça aí não é justiça comum. Eles acreditavam que havia um Deus de que, se eu não estiver enganado, isso não é tão importante. Aonde? Alguém que escapa da morte é considerado alguém abençoado por Deus. Fugiu da morte, mano, tu tem Deus, na linguagem de hoje. Rapaz, que livramento, mano, Deus é contigo. Antigamente eles acreditavam assim, quem fugia da morte era alguém que era preservado por Deus, era alguém de Deus. E quando eles olham para aqueles 276 pessoas chegando, eles falam assim: é tudo povo de Deus, porque naufragou e está aí vivo. Mas quando a serpente vai lá e acomete a mão de Paulo, pica a mão de Paulo, eles dizem assim: escapou da morte, mas a justiça não deixou viver. Sabe, deixa eu traduzir para você. Eles estão dizendo assim: quase sofreu um atropelamento, mas vai cair, vai bater a cabeça daqui a pouco, porque a justiça vai se cumprir para ele. Deixa eu esclarecer mais para os dias atuais. Começou o ministério agora. Isso é fogo de palha, daqui a pouco vai sair, vai inchar e vai morrer. Foi isso que olharam para Paulo e vai dizer: vai inchar, espera. Se reuniram e começaram a olhar para Paulo e vai dizer assim: vai inchar e vai morrer. Não vai durar muito tempo, não vai sobreviver muito. Esse plano aí, essa estratégia aí, não vai durar muito. Esse emprego aí, esse novo empreendimento aí, não vai durar muito, vai inchar e vai morrer. Só que deixa eu dizer uma coisa para você: aqueles que se colocam à espreita da tua derrota vão ter que esperar por muito tempo. E por que não dizer para sempre? Vão ter que esperar. Calma aí que eu vou ficar olhando aqui. Calma aí que eu vou ficar olhando aqui que vai cair. Calma aí que eu vou ficar olhando aqui que vai morrer. Calma aí que eu vou ficar olhando aqui porque uma hora vai dar errado. E Jesus lá contigo, te trazendo refúgio e aquecendo a tua vida. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: não vai morrer, não vai inchar, não vai cair. Eu quero profetizar nessa noite baseado nessa palavra: você não vai desistir porque perdeu o barco, você não vai desistir porque portas se fecharam, você não vai desistir porque chegou aqui agarrado em escombros, agarrado em pedaços daquilo que você planejou, segurando talvez apenas, permita-me dizer, um amuleto daquilo que você achou que seria uma coisa grande, dizendo assim: olha o que restou. Mas você chegou ao lugar que Deus reservou para você. Você está no lugar que Deus reservou para mim e para você nessa noite. Fique de pé comigo, em nome de Jesus.
Aleluia. Aleluia. Paulo ensina uma coisa que só crente sabe. A serpente na mão de Paulo, amém? Aleluia. Eu preciso comentar com vocês, e eu acho que eu já falei isso aqui outras vezes na igreja. Eu preciso comentar que Paulo estava à beira da morte, amém? Eu preciso comentar com você que as chances são enormes de Paulo estar sofrendo hipotermia, aqueles 276 tripulantes, amém? Eu não sou médico, enfermeiro, nada disso. Mas existem estágios de hipotermia. A Rose, a Mariane conhece, lá do meu trabalho, ela sofreu uma crise de hipotermia. Ela fez uma operação de bariátrica, enfim. Posso falar que é minha amiga. E ela sofreu uma crise de hipotermia. E o primeiro estágio dela começou com frio. Desliga esse ar-condicionado que eu tô muito frio. Aí eu falei, o que tá acontecendo? Tá maior calor, vou abrir a janela então. Abri a janela. Brinquei ainda, vou aumentar esse ar-condicionado. Depois abaixei. Ela, não, tô muito frio, acho que tô sofrendo uma crise de hipotermia. Daqui a pouco ela foi pra cozinha e ela já não tava falando às vezes coisa com coisa, falando igual uma criança falando de frente. Eu falei, mano, tá passando mal de verdade. E ela estava indo pro segundo estágio da hipotermia, aonde ela começa a ter, a mente começa a trocar as coisas, e ela tremia de uma forma que nós não conseguimos aferir a pressão dela. Porque o primeiro estágio da frieza, da hipotermia, começa a esfriar as mãos e os pés. E nós não podemos deixar as mãos e os pés esfriarem. Como assim, Danilo? As mãos aquecidas na oração. A mão fria não. Ó, mão junta. Mão aquecida na oração. Sentiu que está frio, sentiu que a frieza espiritual chegou, aquece na oração. Os pés de forma nenhuma podem estar frios. Com as minhas mãos aquecidas, os meus pés têm que estar prontos para pregar a palavra, com a vida, com o louvor, com o testemunho, com o dia a dia, pés e mãos quentes. Mas triste é a geração que está passando para a segunda etapa da hipotermia. A etapa onde a minha mente não está mais cativa a Deus, aonde eu começo a ter confusões mentais, aonde eu perco o controle dos meus movimentos. E eu acredito, estou dizendo eu acredito que aqueles homens chegaram lá assim. A Bíblia não diz que foram minutos nem horas, possivelmente dias, ou quem sabe, mais de um dia, do mar para chegar à beira do mar, à beira da praia. Eu acredito que tinha alguns que estavam a ponto de morrer, mas qual era a promessa de Deus? Você vai viver. Estão dizendo, vai inchar, vai morrer, a mão está gelada. Vai viver. Vai viver, Paulo. Vai viver, profeta. Vai viver, pastor. Vai viver, pregador. Vai viver, missionária. Vai viver, obreiro. Vai viver, irmão. Vai viver, irmã. Vai viver, amigo. Vai viver. Você vai passar por isso. Mas uma das etapas mais preocupantes da hipotermia, o frio, a temperatura gelada do corpo, faz os batimentos cardíacos abaixarem. Ainda bem que tem uma enfermeira que ela está me ajudando daqui. Mas o coração, para não deixar você morrer, ele faz o que, Noemi? Começa a acelerar para o sangue pulsar e dizer assim, vai morrer não. Vamos aumentar essa temperatura. Esse aí é o líder que ora, né, Rael? Tá gelado, tá, Rael? Não vai morrer. Vamos aumentar essa temperatura aí. Só que você e eu temos que tomar um cuidado. Noemi vai me ajudar de novo. Esse negócio de pressão baixa e pressão alta, como que faz, Noemi? Esse negócio de uma hora pressão alta, pressão baixa, uma hora virado, desculpa a expressão jovem, virado nos 600 na vigília falando mistério, outro dia desviado da igreja, uma hora pode não dar certo, uma hora a pressão pode encostar. Esse negócio de frio no domingo, quente no outro, uma hora pode dar ruim para você e para mim.
Sobe pressão, baixa pressão, sobe pressão, baixa pressão. Esse negócio pode dar ruim. Tá frio aí? Então já começa do culto, ó. Esquenta a mão, esquenta o pé. Você que é chamado e gosta de marchar na presença do Senhor, começa a caminhar aí, ó. Esquenta a mão, esquenta o pé, abandarácia. Começa de hoje. Esquenta a mão antes de chegar em casa. Esquenta o pé, mas pisa, não pisa como quem entra. Pisa com poder e autoridade de possuir por herança a terra que Deus te deu. Vai com mão de quem vai colocar para prosperar. Vai com mão quente, vai com o pé aquecido. Eu sei, gente, que é o Danilo que alguns viram crescer, que é apenas o diácono Danilo, que é apenas o pregador da noite. Mas eu estou aqui envolto da palavra de Deus. E se você tiver fé, você receber a tua palavra, você vai testemunhar nessa igreja. Aquece a tua mão agora enquanto é tempo. E aí pressão baixa, a pressão sobe. Eu imagino que a pressão de Paulo está lá em cima. Sei lá, 20 por 12, nem entendo. Existe, não? E quem que está cometido na mão de Paulo? A serpente. Só que tem gente que quer relacionamento com serpente, que a serpente acomete a mão, que a serpente joga o seu veneno, às vezes no coração, às vezes na mente, às vezes no ouvido, e que quer relacionamento com serpente. Não, eu vou levar essa mágoa para casa, eu vou levar essa mágoa para a vida, eu nunca mais vou esquecer o que o irmão me fez. Porque eu sei que tem coisas que você precisa de tempo para sarar. É normal, na medicina e no mundo espiritual. Tem coisas que é imediata sim, mas a minha decisão e sua de ter um relacionamento com a serpente não é de ninguém. Paulo vai sacudir a serpente e jogar no fogo. Mas quando ela está cometida na mão de Paulo, eu começo a pensar. A serpente envenenou Paulo. Nosso pastor farmacêutico, ele vai dizer: isso sou eu pensando, porque não há limite para o meu Deus, amém? Vocês sabem que o remédio da pressão, captopril, ele é feito do veneno da jararaca brasileira, amém? Eu não estou dizendo que a jararaca brasileira estava lá, amém? Eu não estou dizendo que havia um remédio na serpente, mas eu estou dizendo que não é impossível para Jesus usar o veneno da serpente para regularizar a pressão de Paulo. Se você toma doses controladas de veneno de serpente para sua pressão, é impossível para Deus usar o veneno da serpente para regularizar a pressão de Paulo? Não é impossível. Sabe o que eu estou dizendo para você nessa noite? Até o que você acha que veio para matar você é Deus preservando a sua vida. Quantos aqui querem se aquecer no fogo do Espírito Santo de Deus hoje? A cada vez que eu ministro essa mensagem, meu irmão, eu vejo a minha dependência de Deus. Não há garantias no emprego que eu tenho, não há garantias nem na família que eu tenho, na função que nos é dada, numa responsabilidade que nos é confiada. A minha garantia é o Senhor. Eu disse isso tudo para você, não para dizer que você tem apenas um milagre reservado, mas para dizer que o pai de Públio, responsável da ilha, está doente. Porque você está tão preocupado com o barco que você perdeu, que você não percebeu que dentro da comunidade tem gente doente. Você está tão preocupado com a mordida da serpente que você recebeu, com a palavra contrária, com a palavra de mágoa, com você que não foi escalado, com você que não foi chamado, que você esqueceu que tem gente do teu lado doente, com febre, disenteria, a ponto da morte. Mas Paulo vai fazer assim, ó: serpente, olha aí o teu futuro. Deixa eu colocar você no seu lugar. O futuro do inimigo de nossas almas é o fogo eterno. Mas o meu, enquanto eu estiver aqui, vivendo, é estar disponível para o reino de Deus. E as minhas mãos que foram machucadas por venenos de serpente serão usadas para sarar pessoas. Você pode assumir um compromisso com Deus nessa noite? Levante suas mãos, se você quiser. Senhor, as minhas mãos foram machucadas. Feche seus olhos que eu quero orar com você. Talvez você diga: Deus, o meu coração foi machucado. O meu sangue experimentou venenos da vida, do inimigo de nossas almas.
mas eu quero disponibilizar, Senhor, a minha mão, a minha vida para o teu reino. Eu quero que em mim, Senhor, se cumpra a palavra que é comais, que é bebais, que é façais qualquer coisa, fazei para a glória de Deus. Fazei para a glória de Deus. Fazei para a glória de Deus. Você está preparado nesta noite para viver para a glória de Deus? Para quando tentarem te prejudicar no trabalho, ver que a tentativa de te prejudicar te promoveu, porque você escolheu não viver para o seu patrão, não viver para o homem, mas viver para a glória de Deus. Você está preparado para quando alguém se levantar, quando a língua se bater contra você, eles divulgar Jesus que está na tua vida? Você está preparado para a palavra contrária mostrar que Jesus é contigo? Viva, viva para a glória de Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Quero convidar o pastor aqui. Eu suei porque eu estava correndo no mundo espiritual para entregar tudo. E por isso nós passamos um pouco do tempo, mas você que teve a oportunidade de estar aqui hoje na igreja, ou de estar conosco na live, chame o pastor no privado, se você não quiser conversar, mas diga assim: pastor, eu ouvi aqueles louvores, eu fui edificado, eu senti a presença de Deus. Eu ouvi a palavra da oferta e concluímos com a palavra, a pregação da noite, e eu quero me disponibilizar para o reino. Talvez você esteja aí pensando assim: mas eu nem aceitei Jesus. Aceite a Jesus. Receba-o como seu único e suficiente Salvador. Não há outro caminho, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, não há acesso ao céu se não for por Jesus. Ele é o caminho. Você precisa aceitá-lo e crer com todo o seu coração que Ele é seu Salvador. Eu quero te convidar nessa noite. Eu acredito que o pastor vai orar, eu vou passar para ele já, mas que você se disponibilize, não porque está aqui e se sentiu impulsionado pelo pedido do pregador, não, mas se disponibilize aqui. Eu sei que todos nós temos dificuldades, não é isso que eu estou falando, mas se disponibilize aqui. Eu sou testemunha fiel de vezes que o Senhor falou comigo assim, ó: levanta e prepara a mensagem. E à tarde, ou no dia seguinte, fala assim, ó: Danilo, tá escalado para pregar, ao convite. Eu já sabia a palavra, porque já teve situações em que eu não me disponibilizei, mas quando eu me disponibilizei aqui aconteceu. E isso é para o reino, é para a vida, é para os sentimentos, é para os amigos, é para as relações. Se disponibilize aqui, porque Deus fará muito mais do que pedimos ou pensamos. Mais uma vez eu quero te pedir para aplaudir o Senhor, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória.